então, tudo bem? CBR Tricolor por aqui para mais um vídeo. Hoje trago-te aqui uma coisa diferente. Hoje trago uma Neo MQI GT Evo. É uma moto elétrica. Tem um amigo meu que me emprestou a moto para eu dar aqui umas voltas. Já é o terceiro dia que eu estou com a moto. E lembrei-me de fazer aqui este vídeo a falar sobre a moto. Não vou fazer como as outras reviews que se põem a evitar aí as informações técnicas e tudo mais. Opa, informação técnica, se quiseres ver, faz pausa agora aí no vídeo que eu vou pôr todas as especificações da moto. E pronto, aqui a minha review vai aqui mais sobre o tipo de moto e o que é que eu achei da minha experiência com a moto. Esta é uma moto que já tem duas baterias, já tem alguma autonomia, apesar de ser uma elétrica e a autonomia é sempre relevante. A marca anuncia 92 km de autonomia, não vou falar muito disso porque não é meu interesse. Tens aí outras reviews se quiseres ver sobre a autonomia. Vou falar sobre o que é que achei da moto a nível de andamento, pura e simplesmente. Impressionou-me bastante, só que as primeiras ainda eram um bocado mais brutas a arrancar do que esta, foi o gostei aqui das bombas. E que esta está um bocado mais mansa. Isto tem 3 modos de condução, Eco, Dynamic e Sport, basicamente limita a velocidade que a moto dá. Posso fazer aqui um testezinho só para tu veres. A moto dá 115 km por hora, que eu já testei na autoestrada. Fomos aqui até os 110, mais à frente depois eu mostro. E aproveitar que ela tenha a bateria cheia para acelerar um bocado. Depois esta moto quando fica sem bateria já começa a cortar um bocado a velocidade de ponta. E é isso, pá, impressionou-me bastante a agilidade da moto. Eu não sei ao certo o peso, eu vi na net, parecia-me 125 kg, mas eu acho que é 100 baterias, não tenho a certeza. Mas a moto é muito ágil e muito leve. É bastante rápida na recuperação, pá, é uma moto elétrica. Não estou a ver assim nenhuma 125, seja ela com velocidades ou não, em que uma pessoa dê no acelerador e a velocidade suba tão linear como isto. Até já fiz um testinho com um amigo meu de uma sim, não é assim, acho que é, não sei, uma 125 com velocidades, pá, e ele não consegue acompanhar. Arrancamos, como esta está assim um bocado limitada no arranque, arrancamos lado a lado, mas ele não aguanta nem primeira, mal mete segunda, eu já estou à frente e é sempre assim, pá, que ele vai fazer um bocadinho mais de velocidade de ponta, mas a nível de aceleração e de recuperação, pá, não é igual a isto. Vamos aqui, pá, estou a subir, não é o melhor teste, mas já passei aqui os 70 fácil. Isto é sempre a subir, não sei se vocês conseguem ver. Só para dar um exemplo, aqui já vou mais depressa do que na minha MSX. Olha, como eu estava a dizer, a construção da moto parece-me bastante boa, não ouço grandes barulhos, a moto também não é assim muito antiga, não ouço grandes barulhos, o feeling da moto é bom. A curvar, gosto da moto, ela inclina bem, o centro de gravidade, apesar das baterias estarem aqui debaixo do banco, estão bastante fundas, o que torna a moto ágil e não fácil de manobrar. Tem travagem combinada, travão de trás trava as duas, travão da frente só trava à frente. A nível de brincadeiras, é claro está, não fosse eu um fã de brincar com as motas, esta moto não dá para fazer éguas. É capaz de dar, se tirasse se calhar uma bateria, ia conseguir fazer uma égua para aí, mas não, já tentei, mas não vou arriscar.
é muito peso que a moto tem na traseira e pouco peso na frente, mesmo aqui mandando o meu peso para a frente, ó, já vou 90, mesmo mandando o meu peso para a frente, não me parece que a roda queira sair. Cavaladas, já sei que vocês querem é ver uma Neo elétrica de roda no ar, e é verdade, a moto saca uns cavalos, apesar desta não ser a primeira versão em que o acelerador era muito mais agressivo aqui nos primeiros quilómetros por hora. Esta moto dá para levantar. Eu já experimentei, como é óbvio, não andei a sacar muito porque a moto não é minha, então fiz só uns pequenos testes a ver se efetivamente dava para sacar. Até porque esta moto tem um guarda-lamas muito baixo e eu não queria estar a estragar a moto ao meu amigo. Então eu decidi, pronto, só fazer uma brincadeira, sacar sentado e sacar aqui de pé, com o pé no banco, e a moto saca, dá para sacar aqui com um truquezito, mas a moto dá para sacar e tem potencial. Se lhe tirasse ali a traseira, acho que dava bem para ir sempre a roda no ar. Vou-te deixar aqui com uma filmagenzinha da moto, do exterior da moto, do aspecto da moto. Acho que o aspecto está muito bem conseguido. Pá, não sei se a lente está bem porque está um tempo de caca, está quase a chover, tem a viseira toda molhada. Esta filmagem on-board vai ficar uma caca, mas eu vou alternando aí com umas imagenzinhas exteriores da moto. Para finalizar, queria só dizer efetivamente os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos é ser elétrica, o consumo é muito baixo, tem duas baterias, dá para tirar as baterias e levar para carregar, ela já traz um splitter e tudo para meter as duas à carga em casa ao mesmo tempo e tudo, ou então podes carregar diretamente na moto, tem um cabo que sai aqui e dá para ligar à tomada. Tens aí outras reviews depois se quiseres ver o aspecto mais técnico. O lado positivo é efetivamente isto, ser uma moto elétrica, é a resposta que está brutal, a manobrabilidade, a agilidade da moto está muito bem conseguida, a travagem está porreira, gostei bastante, tenho aqui uns acessórios como o suporte telemóvel, também está muito bem feito. Esta já vem com o suporte aqui para a top case e tudo, não trouxe a top case que era mais peso, e acho que a moto está bem conseguida. Tenho pontos negativos, tenho aqui uma coisa que me chateia um bocado, que é efetivamente que é igual até nos carros elétricos, quando ela começa a ficar com um certo limite de bateria, começa a cortar no acelerador. Passamos do modo Sport, ela reduz para o modo Dynamic, basicamente deixa de andar, passa a andar a 80 km por hora e depois a uma certa percentagem, acho que é 25%, ela passa para o modo Eco. No modo Eco ela só vai até aos 50 km por hora. É uma coisa que uma pessoa depois de comprar a moto tem que contar, não é? Não podes ir para a autoestrada se estiveres perto dos 25%, senão facilmente numa subida vais ficar ali nos 40%, mas isto também não é uma moto que é pensada a fazer para a autoestrada. Tudo bem que é uma 125, mas é uma 125 pensada para andar mais no dia a dia na cidade. Faz da autoestrada, vai aos 115, esqueci-me de mostrar isso, mas vou meter aí um clipezinho da moto a dar aí o top speed. Altamente, cruise control, realmente. Cruise control na moto, cruise control altamente, não pode expulso, o gajo ir sempre aqui a acelerar.
vai aos 115, opá, mas o intuito desta moto também é uma moto de uso dia a dia. E por isso acho que está mesmo muito bem conseguido. E é o meu único ponto negativo, é mesmo essa, porque acho que tudo bem que a moto pudesse cortar, mas podias escolher se queres ou não, isto é, voltar a alterar o modo, imagina carregar 3 vezes e ela, ok, é isto que tu queres, vamos a isso. Porque, por exemplo, posso estar a 2 km de casa, estou com 20% de bateria, posso estar a 2 km de casa e querer andar mais e ela não me deixa. Basicamente é isso. A nível da moto, basicamente é isto. Tens aqui, olha, um gráficozinho da maneira como eu estou a acelerar, várias coisas. Não interessa para ninguém, não interessa para quem anda. Eu acho que o feedback de quem conduz a moto é mais importante de todas as especificações técnicas aqui da moto. É como eu te digo, já existem outros vídeos, podes ver, ontem até estive a ver aí alguns amigos, Spitfire, o PT, o MPA Neves, etc, até fui ver os vídeos deles, pronto, e isto é um bocadinho, um vídeo um bocadinho diferente. Então não é estacionamento para veículos elétricos? Não é em carga? Não diz que é em carga? Nem sequer tem para carregar? Temos então também uma aplicaçãozinha aqui toda jeitosa em que podemos ligar e desligar a moto e que nos dá todas as estatísticas sobre a utilização da bateria, as rotas que a gente fez, as viagens, o consumo, e dá para ligar e desligar a moto e o alarme e consultar aqui o estado das duas baterias, neste caso da moto. Estas motos eu estive a ver na net, existem alguns sítios onde a podes comprar. Aqui no Porto só existe uma casa que está a vender, que é no edifício transparente, ali junto da rotunda da ANEM no Porto, Matosinhos. É a única loja aqui, depois lá embaixo em Lisboa também tenho algumas, mas aqui no Porto é essa a única loja. Bem, vou deixar aqui a motinha ao meu amigo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Pá, resumindo, esta moto é super divertida de conduzir. É uma moto para a cidade, não é uma moto para a autoestrada, mas faz uns bons trechos de autoestrada caso seja necessário. E o feedback é positivo, gostei muito de experimentar esta moto elétrica. E espero conseguir fazer uns testes aí, mais umas motinhas elétricas, porque realmente a entrega do motor elétrico é muito fixe. É claro que falta aqui o barulho, falta mudanças, falta muita coisa, mas a resposta é bastante boa. E estou curioso para ver aí novidades que vão sair, não só desta marca como de outras marcas. E é isto, espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa aí comentário e deixa a tua opinião sobre o vídeo, se queres mais, se não queres, se gostaste, se não gostaste, se queres coisas deste género ou não. E é isso, um grande abraço e até ao próximo vídeo.